Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou o professor João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia, idealizador do Bíblia Play, que é uma escola de estudos bíblicos online. Seja muito bem-vindo a esse canal, que tem como objetivo apresentar de maneira bem profunda o texto bíblico. Se você está atrás de informações bíblicas, contexto cultural, histórico, línguas originais, você está no lugar certo. E o texto que nós vamos estudar no dia de hoje é tirado do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 31 a 36. Trata-se da perícope justamente na qual João Batista está fazendo uma de suas falas a respeito de Jesus. É um texto fabuloso que revela uma profundidade muito grande da teologia do Evangelho de João. Mas antes da gente estudar com detalhes essa perícope maravilhosa, eu já quero te pedir que você possa curtir, compartilhar, comentar aqui embaixo. Por quê? Porque isso ajuda a nós levarmos a palavra de Deus para o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Então vamos lá. Além disso, eu quero te pedir que você não se esqueça de checar a sua inscrição aqui no nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Nós estamos chegando a quase 10 mil inscritos, gente. Tem aqui padres, pastores, tem aqui diáconos, tem aqui estudantes de teologia, tem aqui comigo pregadores, formadores, pessoas que realmente estão interessadas nessa profundidade do texto bíblico e de diversos lugares do mundo que estão acompanhando o nosso canal. Então, vem comigo nessa empreitada, beleza? Eu conto com você. Estamos juntos, vamos lá. Vamos ler o texto, então, que diz: Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Bom, vamos então ao nosso comentário agora, começando com uma contextualização literária desse texto. E antes de tudo, é preciso compreender que os versículos de hoje eles são uma continuidade dos versículos 22 até o 30 do capítulo 3 do Evangelho de João, que tratam justamente de um momento no qual alguns dos seguidores de João Batista e um judeu, diz o texto, lhe procuraram para compreender por que dos vários discípulos de João Batista, muitos estavam indo para o seguimento de Jesus. E aí, João Batista é interpelado por estes que assim o procuram. E aí vem o versículo 26, no qual os que procuram João dizem: Mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Bom, João Batista então vai afirmar, depois de ter ouvido isso, que Jesus é maior do que ele, que Jesus é o Messias e que ele tem o papel apenas de ser um precursor, como está no versículo 28. Agora, ainda para contextualizar, pessoal, é preciso dizer que há uma sequência de passagens dentro do quarto evangelho, que vai do capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 36, que estão unidas. E unidas por quê? Unidas justamente pelo fato de que elas lidam com a forma como os judeus responderam a Jesus.
Então, num primeiro momento, no capítulo 2, versículo 1 a 12, nós temos as bodas de Caná, e ali aparece a figura da mãe de Jesus. Depois, aparece do capítulo 2, versículo 13 ao 25, os judeus. Depois, vem Nicodemos, no capítulo 3, versículos de 1 a 21, texto, inclusive, que eu estudei aqui em 3 partes. E depois vem João Batista, capítulo 3, versículos 22 até o 36. Bom, o texto de hoje, pessoal, é, portanto, parte da fala de João Batista, muito provavelmente. Agora, por que eu estou falando muito provavelmente? Porque tem alguns pesquisadores que vão justamente compreender os versículos 31 ao 36, o texto que a gente está estudando aqui hoje, como uma explicação do próprio narrador. Eu não vejo bem assim, para ser bem sincero. Para mim, de verdade, isso aqui é parte da fala de João Batista aos que o procuraram. E aí então nós entramos no versículo 31, onde João Batista está dizendo: aquele que vem do alto está acima de todos, e o que é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Olha só, gente, a mensagem é que aqueles que são da terra dificilmente podem ser considerados no mesmo reino do discurso que aquele que veio do céu. Em outras palavras, aquele que veio do céu é maior do que todos os habitantes da terra. Essa é a ideia. João Batista está dizendo justamente isso aqui. E aí ele continua no versículo 32. Dá testemunho que viu, daquilo que viu e daquilo que ouviu. Olha só, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aqui ele está dando uma cutucada nesses que vieram procurá-lo. Agora, um outro detalhe interessante é que a expressão o que ele viu e ouviu se refere aqui, pessoal, à eterna existência do Verbo encarnado, Filho de Deus, no céu. Olha que dado interessante. Também se refere aqui, portanto, ao seu infinito conhecimento, tanto da natureza quanto dos conselhos, das palavras, dos direcionamentos do Pai. Olha que dado espetacular. Aí ele vai dizer, esse aí, ó, esse é Jesus. Aqueles para os quais muitos dos meus discípulos estão indo. E aí, João vai dar aquela cutucada neles e vai dizer, ó, ninguém recebe o seu testemunho. Ninguém está recebendo como deveria receber. E aqui, isso significa que provavelmente muitas pessoas deixavam de seguir Jesus, embora alguns dos discípulos de João estavam indo atrás do mestre. É muito interessante isso. E aí, pessoal, vem o versículo 33. João continua dizendo, aqueles que o procuraram, quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Que palavra forte isso aqui. Nesse contexto, pessoal, sobre o Pai que envia o Filho, João está dizendo que o Pai dá a Jesus um espírito sem medida, como o texto vai afirmar aqui. Esse dado é muito interessante, por quê? Porque a gente sabe que outros foram capacitados pelo Espírito até certo ponto na antiga aliança, reis, profetas, sacerdotes. Só que Jesus tem uma unção não mensurável do Espírito. Uma unção em abundância, sem medidas. Esse dado é muito interessante. Portanto, Jesus aqui é aquele justamente que é maior do que qualquer outro que veio antes. E aí, João vai dizer que quem, de fato, não é como ele vai afirmar, não é? Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Aqui tem um detalhe no grego muito interessante.
O verbo atesta em grego é o verbo esfragizo. E esse verbo esfragizo significa literalmente selar. Sela que Deus é verdadeiro, no sentido de confirma, de autentica algo como verdadeiro, como era costume na antiguidade. Não é o selo colocado como aquilo que dava veracidade às coisas. Hoje em dia também, em muitas realidades, a gente usa o selo para isso. É isso que João está dizendo. E é muito forte. Ou seja, quem vive aquilo que é expresso, ensinado, revelado por Jesus, esse está atestando que Deus é verdadeiro. Olha que coisa forte. E João Batista continua no versículo 34. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. E aqui eu quero voltar a esse assunto. Os rabinos judeus, pessoal, eles consideravam de verdade que os profetas haviam recebido o Espírito, mas em proporções diferentes. Proporções diferentes. Jesus, segundo João, recebe muito mais. Agora, essa ideia aqui, pessoal, é muito interessante, porque quando João fala isso a respeito de Jesus, ele está justamente dizendo que Jesus é aquele que traz a plenitude de Deus. Que traz a plenitude de Deus porque ele é enviado pelo Espírito, cheio do Espírito, e ele vem diretamente do próprio céu. Que coisa maravilhosa! Nenhum profeta é, portanto, maior que Jesus. E aí vem então o versículo 35, que vai justamente afirmar: o Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Essa frase, pessoal, ela indica justamente uma autoridade que foi delegada sobre todo o universo criado para o Filho. E olha isso. Isso é aqui indicado, pessoal, dentro desse texto, mas também é indicado em diversas passagens do Novo Testamento. Dentro do Evangelho de João, várias vezes, em vários versículos. Depois, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 33, capítulo 5, versículo 31. O apóstolo Paulo depois vai afirmar isso em Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 34. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, capítulo 15, versículo 28. Em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Hebreus, capítulo 1, versículo 2, 3 e 13. E na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Jesus recebe uma autoridade sobre o todo da criação, diretamente dada pelo Pai. Que coisa maravilhosa! E aí o texto, então, traz justamente aqui, não é, algo também muito importante, que é a afirmação contínua, justamente da unidade do Filho com o Pai. E ela foi expressa, gente, dentro do Evangelho de João, por primeiro, justamente pela equiparação da palavra, ou logos, ou verbo, de Deus com o próprio Deus, já no prólogo. Lembra? No início era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha que coisa maravilhosa, há uma equiparação aqui. O verbo ser é aplicado tanto a Deus quanto ao Logos, nesse sentido da essência. Que coisa linda isso! E essa unidade, gente, foi repetidamente rejeitada pelos judeus. Sabe como? Como uma blasfêmia. Por exemplo, quando Jesus estava na festa da dedicação, dentro do Evangelho de João, lá no capítulo 10, versículo 33, os judeus rejeitam isso. Até mesmo os discípulos, para eles era muito difícil essa compreensão. Se você pegar, por exemplo, as falas de Jesus
na sua despedida, lá dentro do cenáculo, no capítulo 14, versículo 6 até o 26, os discípulos não compreendem isso. Mas essa ideia de Jesus ser como Deus, pessoal, finalmente vai começar a fazer mais sentido dentro da própria narrativa joanina após a ressurreição. Justamente naquele momento que Tomé confessa no capítulo 20, versículo 28, meu Senhor e meu Deus, que aliás é um texto que eu também já estudei aqui dentro do nosso canal. Agora, justamente porque o Filho é epítome do Pai, o Evangelho joanino, pessoal, insiste que a realidade da salvação está realmente colocada nas mãos de Jesus. Que coisa mais forte isso! Jesus tem autoridade dada pelo Pai. A salvação está em suas mãos. Aí vem o versículo 36. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida. Pois a ira de Deus, diz o texto, permanece sobre ele. Aqui o tema da vida eterna, dada a todo aquele que crê, justamente se repete. Jesus disse isso a Nicodemos e agora isso se repete aqui. Há uma teologia muito bonita a respeito da crença nessa verdade de que Jesus é o Messias. E aí outro detalhe que eu quero ressaltar é o termo vida. O termo vida eterna aqui, ele vai indicar dentro de João, pessoal, que essa vida não é apenas uma expectativa futura, mas é uma experiência já presente. E às vezes, isso é muito importante a gente dizer, às vezes isso é chamado, é denominado escatologia realizada de João. Aí você me pergunta, mas professor, o que é escatologia? Vamos lá. Basicamente, pessoal, escatologia significa os eventos do fim dos tempos e da vida futura. E dentro da teologia, o termo escatologia vai se referir também à disciplina dentro da ciência teológica que vai estudar as últimas coisas, as realidades últimas. E essas realidades últimas têm a ver com o hoje também, porque trabalha a escatologia essa questão da finalidade humana, não é? Mas também há esta realidade futura, o pós-mortem ou depois da parousia, tá bom? O céu e assim por diante. Em João, pessoal, esse tipo de vida é parcialmente realizado aqui. E por quê? Porque é nos dada como possessão, é nos dada como dom, é nos dada como presente. Agora, na vida atual, recebe a vida aquele que crê em Cristo Jesus como Messias. Que coisa maravilhosa. Aí o texto vai colocar a questão da ira de Deus que vai permanecer sobre aquele que não crê, tá bom? E esse é um detalhe muito interessante, porque aqui a ira não tem a ver com maldade de Deus, mas tem a ver com justiça divina, tá bom? Esse dado é muito interessante. E aí, então, nós encerramos o nosso texto de hoje, que trouxe ensinamentos muito profundos. E eu quero aqui sintetizar fazendo uma pergunta para você. Você tem de verdade entendido Jesus como o Salvador? Você tem a crença, a fé, de fato, que é nas mãos dele que se encontra a salvação? Ou você coloca essa salvação em outras coisas? Esse dado é muito importante aqui. E outra coisa, você vem tendo a atitude de João Batista de apontar para Jesus sem medo de que as pessoas que o seguiam fossem atrás do mestre? Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Valeu. Deus abençoe.